Esse vídeo contém informações sobre as causas da dermatite. Fala sobre as consequências sociais, emocionais e físicas da dermatite em crianças, adultos e seus familiares. E sugere maneiras de angariar a atenção a esse tema tão importante na experiência das crianças, na escola e dos adultos no ambiente de trabalho. Apesar da dermatite não ser contagiosa, sintomas como descamação, vermelhidão, feridas podem causar questões sociais e emocionais que fazem a vida das crianças e adultos vivendo com essa doença mais difícil. A dermatite pode afetar todos os aspectos da vida. Quando os médicos eles trabalham em conjunto com os pacientes e familiares, a conscientização, a compreensão das pessoas sobre o tema aumenta e assim é possível ter uma vida social mais feliz. Os gatilhos variam de uma pessoa para outra. Gatilhos comuns: pele seca, calor, transpiração, perfumes, substâncias irritantes, alérgenos como pólen, pelos de animais, poeira, determinados alimentos, infecções como um resfriado ou uma infecção na pele. O estresse, ele é um gatilho não visível ou palpável e, portanto, é difícil de ser mensurado, mas é muito importante. Os sintomas físicos e emocionais da dermatite, bem como o próprio tratamento da doença, podem ser causa de muito estresse. Às vezes, devido a provocações, bullying, preconceito, o paciente ele pode ficar emocionalmente abalado e buscar o isolamento social. As crianças, especialmente quando bem jovens, na maioria das vezes elas não conseguem identificar quais são seus fatores estressantes. Por isso, é muito importante que os pais eles tenham consciência de coisas que podem lhes causar estresse e saibam como ajudar seus filhos a lidar com essas situações. Os efeitos emocionais da dermatite, eles são menos óbvios. Pode ser difícil de entender o tormento de uma coceira tão intensa, onde coçar fornece somente um alívio momentâneo. O ato de se coçar pode piorar o desconforto da dermatite e causar dor no paciente, tendo em vista que crianças e adultos podem se coçar até sangrar. O eczema, que é a mesma coisa que dermatite, ele pode ser comparado a um agressor, que agride por dias seguidos e depois ele vai embora, para depois então reaparecer. Os pacientes com eczema podem sofrer exclusivamente por serem diferentes, o que é muito mais intenso nas crianças. As crianças estão na idade de aprender habilidades básicas de interação social com seus coleguinhas, e quem tem dermatite pode se sentir isolado devido aos sinais visíveis da doença. Pior ainda, alguns gatilhos da dermatite atópica podem limitar atividades importantes, como esportes, pois o suor ele pode piorar a dermatite para algumas pessoas, ou aula de artes e desenho, onde os materiais utilizados podem agir como irritantes. Ou mesmo limitar as escolhas profissionais do paciente, por exemplo, a marcenaria. Alguns podem não tolerar a poeira da madeira e o contato constante com essa substância. Quem tem dermatite deve lidar com a falta de conhecimento de outras pessoas e no seu medo infundado da doença ser contagiosa. Tem que lidar com provocações e com o isolamento que a doença causa. E qual o impacto da dermatite na família? O que afeta as crianças afeta a família inteira. Os pais, eles cuidam das consultas médicas, do tratamento propriamente dito, e às vezes eles mudam toda a dinâmica familiar para manejar da melhor maneira possível a condição do filho. Em alguns casos, o tratamento pode ser um fardo devido aos custos. Os cremes, eles podem ser considerados caros, ainda mais se tratando de um tratamento crônico, prolongado. Os pais ainda têm a responsabilidade de ajudar os filhos a lidar com o estresse social e emocional que vem associado com a dermatite. Privação de sono é um efeito colateral comum da dermatite em crianças e adultos, porque a coceira pode impedir que o paciente tenha uma boa noite de sono ou que tenha um sono reparador. Não é de surpreender que as crianças, seus pais ou mesmo um adulto vivendo com a dermatite fique exausto, vivencie sentimentos de depressão, culpa ou raiva. E o que dizer do cônjuge? Seu marido ou esposa pode ficar angustiado ao ver você em crise e se coçando o tempo inteiro. Pode te cobrar que pare de se coçar ou dizer que você não segue corretamente o tratamento. Atritos podem surgir devido a isso.
Depois de toda essa informação, será que nós podemos ser otimistas? Quais são as boas notícias? Viver com dermatite é um desafio, especialmente para crianças, mas é possível viver bem com a dermatite. A vida não é só de sofrimento. Com o tratamento médico adequado, hábitos de cuidado com a pele consistentes, conhecimento sobre a doença, suporte da família, dos amigos, de adultos como professores, colegas de trabalho, muitos ou a maioria dos pacientes com eczema podem ter vidas normais. Como uma criança ou um adulto vivendo com dermatite pode ser ajudado? 1. Seja bem informado. Quanto mais você souber sobre o eczema, mais você será capaz de lidar com a doença e mais confiante você se tornará. Conforme aprende sobre a doença, ensine seu filho. Assim ficará mais fácil dele entender o porquê do tratamento, o porquê das dietas e outros cuidados especiais. Afinal, conforme ele cresce, cada vez mais ele vai ser responsável pelo seu autocuidado. Então, quanto antes ele aprender numa linguagem que ele entenda, melhor. Quando uma coisa faz sentido pra gente, é mais fácil seguir. Quanto mais você aprende sobre a dermatite, mais o tratamento fará sentido para você. Não concorda que é mais fácil criar o hábito de escovar os dentes quando nós sabemos os prós e contras de não escovar? E os hábitos alimentares? Quanto mais focamos nos benefícios, saúde, emagrecimento, barriga de tanquinho, cada um com seus objetivos, mais fácil fica de fazer a dieta, não é? O mesmo acontece com a dermatite. Quando focamos nos benefícios, mais fácil o tratamento fica. Mas é claro que para isso temos que primeiro aceitar que temos a doença. Segunda dica, essa dica vai para os pais. Conversem com seus filhos. A comunicação é tão importante quanto o tratamento médico propriamente dito para ajudar o seu filho a viver com eczema. É muito importante encorajar a criança a dividir com você, particularmente os seus sentimentos, as suas experiências fora de casa e na escola. Por ter uma comunicação aberta, você ajudará seu filho a lidar com os diversos desafios da dermatite. Por exemplo, ele pode ter uma crise ao brincar com o cachorro de um amiguinho. Ou outras crianças podem fazer perguntas e zombar da pele dele. Mantenha a comunicação sempre aberta. Uma observação bem importante. Quando a criança ela é muito pequenininha, ela pode ter dificuldade em expressar sentimentos. Então, nesses casos, vale a pena ter conversas mais lúdicas, às vezes usando o seu brinquedo favorito ou brincadeiras para entender como seu filho se sente. Fale com os professores do seu filho. Um professor que é educado sobre a dermatite pode ser um grande aliado da sua família. Ele pode ajudar o seu filho a lidar com os aspectos práticos dos cuidados com a pele, mas também ajudar nos aspectos sociais e emocionais que porventura apareçam na sala de aula. Vocês podem pensar juntos em estratégias para prevenir as provocações e o isolamento. Quando somos honestos com os professores, será mais fácil para eles demonstrarem empatia em casos onde a criança fica sonolenta durante o dia por uma noite mal dormida, por exemplo, devido à coceira ou aos efeitos colaterais da medicação que ela faz uso. E por aí vai. A conversa também é muito importante para adultos vivendo com a dermatite. Conversar com um amigo, com um namorado, com um cônjuge, com parentes, com alguém de confiança pode ajudar muito a organizar os pensamentos e desabafar uma cascata de emoções que de outra maneira ficariam reprimidas na sua cabeça e com grande chance de piorar a sua dermatite. Se não tiver com quem conversar, a terapia é uma excelente opção. Não menospreze o poder da comunicação. Terceira dica: converse com o seu chefe ou colegas de trabalho mais próximos. Quanto mais pessoas ao seu redor forem esclarecidas a respeito do eczema, melhor você se sentirá e mais fácil será em manter seus cuidados e hábitos sem ser considerado fresco ou cheio de mania. Isso também ajuda a evitar olhares curiosos ou preconceito e o medo de uma doença contagiosa. Por exemplo, no seu trabalho existem pessoas que cuidam da limpeza da sua sala? Conversa com essas pessoas sobre a dermatite.
Explica que não podem utilizar produtos com cheiro forte naquele ambiente. Explica o porquê. Eu fiz isso. No meu trabalho, tinha uma senhora que ela cuidava da limpeza da minha sala. E no final da limpeza, ela sempre jogava um perfume no final. Como eu tenho rinite alérgica, isso pra mim era péssimo. Eu passava o dia inteiro com dor de cabeça, espirrando e com o nariz escorrendo. Quando eu pedi que ela não fizesse mais isso e eu expliquei a razão para ela, ela compreendeu. E essa simples atitude me fez um bem danado. Quarta dica: tenha amigos ou se aproxime de pessoas que também têm a dermatite. Isso pode ser feito de maneira individual ou em grupos de apoio. Ter contato com pessoas que também possuem a dermatite podem ajudar o paciente a não se sentir sozinho. Quinta dica: faça atividade física regularmente e ou tenha um hobby. Obviamente, é importante procurar por atividades que não piorem a sua dermatite. Sexto, aprenda a lidar com mudanças ou imprevistos. No adulto, isso pode ser feito com medidas para controle da ansiedade, como trabalho mental, técnicas de respiração, alongamento. E para as crianças, essa habilidade deve ser ensinada. Explicar que mudanças ou imprevistos fazem parte da vida ajuda. Como podemos ajudar na conscientização das pessoas sobre a dermatite? Espalhe a palavra. Sempre que possível, instrua outros sobre a dermatite. Converse com outros pais, colegas de trabalho, com amigos. Envolva-se. Caso seu filho ele não tenha dermatite ou mesmo ninguém na sua família, mas você tomou conhecimento dessas informações que eu estou te passando aqui agora, você pode ajudar a tornar o mundo, aqui eu estou falando o ambiente do colégio, o ambiente de trabalho, transporte público, um mundo, um lugar melhor para crianças e adultos que tenham a dermatite. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi relevante para você, não deixe de curtir o vídeo. Assim eu continuo a produzir conteúdos similares a esse. Caso conheça alguém que precisa saber dessas informações, compartilhe esse vídeo com essa pessoa.